E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente vai agora analisar a fase de oitavas de final. Então a gente vai entender como foi essa primeira fase, né, 16 avos, comentar um pouco sobre cada seleção e quais são as nossas opiniões e os nossos palpites aí. No nosso vídeo antigo, no nosso último vídeo, aliás, a gente conseguiu trazer essas opiniões, acertei algumas, errei algumas também. E vamos ver agora na fase de oitavas de final. Então, não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, o seu comentário, enfim, interaja com o vídeo que ajuda muito no nosso trabalho. Então, vamos para a transição de tela. Então, beleza, vamos começar pelo primeiro jogo da nossa eliminatória, que vai acontecer hoje às 14 horas, inclusive. Enfim, o primeiro jogo hoje da fase de oitavas de final é Canadá e Marrocos. Então nós temos aqui na nossa tela essa simulação. Eu vou tirar daqui a pouco aqui, né, para vocês conseguirem ver o restante dos confrontos aqui. Mas a gente falando de Canadá e Marrocos, acredito o Canadá até está fazendo uma Copa interessante, mas ainda não pegou de fato uma seleção muito bem estruturada, e Marrocos foi semifinalista. E a gente sabe como o Marrocos estava bem organizado, porque a gente empatou com eles na primeira rodada, estava no nosso grupo. Eu acredito aí que Marrocos passa sem maiores dificuldades. Sei lá, vamos arriscar um placar aí? 3-1 Marrocos. Acho que 3-1, Marrocos acaba abrindo 2-0, o Canadá faz 1, e aí eles matam o jogo num contra-ataque, fica 3-1. É o jogo que começa agora às 14 horas, então a gente já classifica Marrocos. O outro jogo do lado dessa chave aqui, que também vai definir quem vai pegar o Marrocos na próxima fase, caso passe, enfim, vocês estão entendendo. Vai ser um épico, hein? Vai ser um Paraguai muito defensivo, que já eliminou a Alemanha nessa fase, eliminou nos pênaltis, e hoje tem o grande desafio aí de pegar a França. A França talvez seja a seleção que esteja praticando o melhor futebol, que esteja tendo mais volume de jogo, embora outras seleções tentem, mas eu acho que o time mais encaixado, o time mais pronto e o que mais me preocupa particularmente seja a França. Iremos torcer com toda certeza para o Paraguai, embora como comentarista e como analista de futebol, a França deve passar sem maiores problemas, mas a minha torcida vai toda para o Paraguai. A gente vai assistir, a gente vai sofrer junto com o time do Paraguai, e espero que nós tenhamos mais um sul-americano avançando de fase. Mas pela lógica, e ao que tudo indica, a França deve passar também nesse confronto. Espero que eu esteja errado. Espero que tenhamos Paraguai e Marrocos na próxima fase, porque a França vem com uma seleção muito bem estruturada. E é um irmão sul-americano, né? Então a gente tem que estar sempre apoiando. Não sendo a Argentina, a gente apoia todo mundo nesse continente. Mas a França vai passar, infelizmente. Beleza? Na data de amanhã nós temos os jogos de Brasil e Noruega e México e Inglaterra, que é esse outro lado da chave aqui. Então, começando pelo jogo que vai ser antes do nosso, México e Inglaterra. O México está num embalo muito bom, está numa sequência incrível. A Inglaterra suou sangue para passar da República Democrática do Congo. Acho que se houver uma anulação, uma marcação muito forte, principalmente em cima do Harry Kane, não tem jogo. E torcendo aí para o México também. E aqui agora, como analista, óbvio, futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que o México jogando em casa, com a dificuldade que é jogar no estádio Azteca, que tá, sei lá quantos mil metros de altitude, 3 mil metros, não sei, não me lembro, mas vai estar um tempo quente. O time da Inglaterra está sofrendo um pouco com a temperatura, ainda vai ser um estádio um pouco mais alto. Eu acho que ainda, pela força da torcida do México, acredito que o México vença a Inglaterra num jogo que também vai ser histórico. Então, México. E agora falando de Brasil e Noruega, um jogo muito esperado. Todo mundo aí, às vezes quem não está acompanhando tanto futebol, conheceu o Haaland agora essa semana, então estão vendo vários edits de treinamento.
e finalização, enfim, o cara é um monstro, um dos melhores centroavantes do mundo, se não o melhor nesse momento. E o Brasil está numa crescente também. A gente teve a perda do Paquetá, saiu machucado no jogo contra o Japão, mas o Ancelotti deve estar estruturando bem a equipe. Eu confio 100% no que o Ancelotti vai fazer. O cara é treinador, não à toa ganhou tudo que ganhou, e se fosse em outras épocas, o nosso time tinha tomado o gol do Japão, ia virar um desespero e a gente não ia conseguir se reencontrar no jogo. Então, o que o Ancelotti fizer para mim, o cara tem todo o respaldo, toda a história pesando com ele, fechadaço com o Ancelotti. E Noruega vai ser, obviamente, um desafio. É um time, talvez, que não seja tão bem estruturado como é o Japão. É um time que, talvez, busque mais um pouco do ataque. Tenham algumas peças interessantes, como o próprio Haaland. O Odegaard é um meia muito interessante ali também, campeão com o Arsenal da Premier League. Temos o Sorloth também, é um jogador forte, um jogador que pode ser útil para os fins noruegueses. O Berg também acaba sendo uma opção interessante, mas como conjunto de time eu acredito que a Noruega seja menos estruturada e talvez ele se defenda, não que eles se defendam menos do que o Japão, porque vão estar jogando contra o Brasil, mas talvez eles busquem um pouco mais de jogo do que o Japão se propôs. Dito isso, acredito muito no Brasil, acredito numa classificação da nossa seleção, acredito que ela seja conquistada aí sem uma prorrogação, sem um pênalti, no tempo normal a gente consiga classificar também. Para mim vai ser uma partida dura, como toda partida agora para frente, vai ser uma partida complicada, e aí eu acredito também que possa ocorrer aí um 3-1, com talvez o Brasil abrindo o placar e a Noruega tendo que correr atrás. Mesmo cenário clássico aí de um grande confronto, às vezes a gente até tem um empate e depois, no discorrer do jogo, a gente consiga virar e num abafa, num contra-ataque, a gente mate o jogo. Então, espero que o Hugo do futuro esteja vendo isso feliz e que a gente consiga a classificação contra a Noruega para pegar o México na fase das quartas de final. Beleza. Na segunda-feira teremos um dia bem interessante, que é o lado de baixo da chave aqui que eu vou mudar para vocês. Então nós teremos na segunda-feira a primeira partida entre Portugal e Espanha, e depois a gente tem os Estados Unidos e a Bélgica. Portugal e Espanha vai ser um jogaço de bola. Portugal vem de uma vitória épica e também controversa. Tem gente que acha que aquele impedimento não deveria ter sido marcado para a Croácia no último lance, tem gente que acha que está certo. Eu, depois de refletir, eu acredito que esteja correto a marcação do impedimento. Se a gente tem a tecnologia para se marcar o impedimento, tem que ser marcado. Ao contrário, também isso aconteceria. Se não fosse marcado, todo mundo ia estar falando tem que marcar porque tinha que ter uma tecnologia. Temos tecnologia, foi marcado, impedido estava. Infelizmente a Croácia também saiu, que era um time muito duro, muito difícil de ser batido. Você vê que os caras conseguem buscar resultado da alma. Eu não sei o que acontece com essa seleção, eles buscam, né? Conforme em 22 a gente foi eliminado por eles. E Portugal ainda não me convenceu nessa Copa do Mundo e talvez não me convença, porque é um time mal treinado. Os jogadores de destaque que nós temos no meio-campo são umas enceradeiras, não produzem nada. O Cristiano Ronaldo passa uma fome gigantesca no ataque. Então é complicado. É complicado para Portugal. A defesa, temos um bom goleiro, fez uma boa atuação contra a Croácia, mas não é uma defesa que me inspira muita confiança. O meio de campo não conseguindo criar. O Cristiano Ronaldo, com 41 anos, não vai conseguir pegar a bola e arrastar 50 metros dos marcadores da Espanha, que também é uma seleção que ainda não me convenceu nessa Copa do Mundo. Não teve um desafio tão grande por enquanto, sempre pegando adversários mais inferiores e tal. A gente conseguiu ver o Yamal participativo mais no jogo, mas é aquele futebol ainda um pouco burocrático, acredito, sabe? Acho que agora vai ser a realidade de um verdadeiro confronto. Dito isso, por conta de Portugal não me inspirar
confiança na defesa. Eu acho que a Espanha acaba tendo um sistema defensivo um pouco mais organizado e pelo meio de campo de Portugal não ser tão objetivo, acredito que a Espanha passe ali com dificuldades por Portugal. Acredito que a Espanha passe, mas a minha torcida é para que Portugal passe. Vamos ter mais um jogo aí do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que as seleções por seleções, a Espanha consiga encaixar seu jogo melhor do que Portugal. A Espanha classificada também. E o jogo aí, Estados Unidos e Bélgica. A Bélgica também reviveu no último momento ali, no jogo contra Senegal. Uma pena, a gente estava torcendo muito por Senegal passar, mas foram infantis, foram despreparados. Eu acho que o continente africano como um todo está crescendo muito no futebol, mas ainda falta um pouco de malícia, um pouco de casca para os caras conseguirem segurar resultados. Foi o que aconteceu em várias partidas que a gente estava vendo durante essa fase e durante a fase de grupos também. Então acredito aí que a Bélgica não me convenceu ainda também. É uma seleção envelhecida. O Lukaku está com 200 mil quilos e ainda consegue ser relevante. Não tem um ser humano que consiga substituir ele. O De Bruyne sumido. Tielemans não justifica por que tá jogando, sabe? É uma seleção não inspira confiança. E os Estados Unidos estão numa crescente aí, uma ótima fase de grupos, um jogo bem protocolar contra a Bósnia, que também não tentou nada durante a partida, uma seleção ridícula também. Tava torcendo pra Bósnia, mas pelo amor de Deus. A Itália, pra vocês verem como que tá o nível do futebol italiano. A Itália conseguiu perder a vaga para essa Bósnia, que não fez nada. Inofensivo, inoperante, não conseguiu resgatar um jogo que estava com um jogador a mais, porque os Estados Unidos teve Balogun expulso ali. O cara chegou por cima da bola, foi expulso, e americano que chama futebol de soccer quer falar que foi mal expulso. Dito isso, entre Estados Unidos e Bélgica, estaremos torcendo pela Bélgica, porque acho que é o dever moral de todo cidadão de bem torcer contra os Estados Unidos. Mas futebolisticamente no jogo, os Estados Unidos tem uma vantagem bem clara, tá jogando frente à sua torcida, que não é lá essas coisas também, mas enfim, tá jogando com alguma torcida. Bélgica, um futebol muito abaixo do que é esperado, uma seleção envelhecida, sofreu para passar. Estados Unidos também tem esse ponto físico que vem mais descansado, então Estados Unidos deve pegar a Espanha na próxima fase. E finalizando, indo para a última fase aqui, nós temos que dia que vai ser esse jogo? Na terça-feira, Suíça e Colômbia, Argentina e Egito, o jogo da Argentina e Egito sendo o primeiro às 13 horas. Por tudo que já foi posto, todos os lances polêmicos, enfim, tudo que acontece, a Argentina não vai ser eliminada, infelizmente. Ontem foi um jogo vergonhoso, tanto que esses caras foram ajudados. Eles só conseguem ser relevantes futebolisticamente com a ajuda da FIFA. É uma parada ridícula. E aí eles vão passar, porque Egito, apesar de ter a melhor seleção da sua história, é uma seleção ali que vai oferecer perigo, mas num lance, numa falta não marcada, alguma coisa, eles vão conseguir ajudar a Argentina. Vocês fecham uma aposta comigo, a Argentina vai passar e vai ser um jogo de polêmica, como todo jogo desses caras é. E a chave dos caras também, pelo amor de Jesus Cristo, né? Enfim. Próximo e último jogo da fase de oitava de final, Suíça e Colômbia. Ontem a Colômbia bateu o Gana num jogo ali, pô, te falar, me deu sono, eu dormi no segundo tempo, porque foi um jogo ruim de se assistir, sem muita emoção. O Gana não tentou nada, a Colômbia passou o carro. E eu acho que a Colômbia tá vindo com um ritmo bem forte, é uma seleção que tem jogadores interessantes, o próprio James Rodrigues joga pra caramba, temos o lateral direito, eu esqueci o nome dele, mas ele tá fazendo uma ótima Copa do Mundo, temos alguns jogadores do meio pra frente ali muito interessantes, e a Suíça é um futebol também que acaba não me convencendo tanto, apesar de terem vencido a Argélia, que também era uma seleção interessante. É só um jogo também arrastado.
Um jogo, sabe, não me convence a Suíça. Eu acho que eles não têm bola para bater a Colômbia. Então, ainda para a gente ter um confronto sul-americano e aí de fato termos talvez uma possibilidade de uma eliminação da Argentina, eu acho que a Colômbia passa. Pela minha torcida, falando como torcedor de futebol e como analista de futebol, também acredito que a Colômbia tenha mais qualificações que a própria Suíça. Então temos este chaveamento para a fase de quartas de final. Então aqui, pelo meu lado analítico, a gente vai ter uma França e Marrocos. Vai ser um jogo bem interessante se isso acontecer. Duas seleções com grandes capacidades. E vai ser bem interessante se acompanhar, embora eu quero muito que o Paraguai passe, cara. E, enfim. Nessa lado aqui também, Espanha e Estados Unidos. Vai ser um jogo interessante. Os Estados Unidos está com uma seleção que está conseguindo gerar volume e talvez seja o primeiro. O primeiro não, porque Portugal vai ser um desafio grande para a Espanha. Também quero que Portugal passe, mas como parte de analista mesmo, eu acho que a Espanha tem mais condições de se classificar. Jogo bem interessante. Brasil e México vai ser um jogão. O Brasil, se Deus quiser, o Brasil vai passar e vai pegar a seleção mexicana, que eu acho que também vai bater a Inglaterra, né? Então vai ser também um jogo excelente. E aí, cara, é um jogo aberto. O México, ele vem com toda a empolgação, é um time muito intenso, e vem para testar os nossos jogadores aí nessa caminhada do Hexa. E aí, os caras contra a Colômbia, também é um jogo que vai ficar em aberto. Temos que torcer para, sei lá, cara, um jogo esses caras não serem favorecidos, um jogo serem justos de arbitragem. Ontem o que roubaram o Cabo Verde não tá escrito, foi uma coisa vergonhosa. É horrível você acompanhar uma Copa do Mundo sabendo que esses caras estão sendo favorecidos jogo após jogo, favorecimento para a Argentina. Dito isso, estamos com qualquer um que esteja contra a Argentina. Vamos torcer pra caralho contra o Egito e vamos torcer muito para quem ganhar de Suíça e Colômbia. Minha opinião como torcedor e analista é a Colômbia. E aí a gente vai torcer pra caceta contra esse time ridículo. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise, da nossa opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, quais são as suas opiniões, se eu tô maluco nas minhas opiniões aqui, nas nossas análises. Quero entender aí o que vocês estão achando dos vídeos. Esse é o segundo vídeo de fato, né? Então a gente está conversando mais aí através dos shorts e do TikTok, Instagram, enfim, todas as mídias. E esses vídeos mais longos a gente deixa para essas lacunas aqui, para a gente estar conseguindo comentar com mais detalhes. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de nos seguir, inscrever, enfim, compartilhar, comentar, me xingar, falar que eu tô maluco, enfim. Não esqueçam de interagir com o vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido.